Espírito Santo que nos guiou, nos trouxe à sua casa mais uma vez, também nos guia agora para que possamos refletir e ser alimentados pela sua palavra, especialmente por essa epístola que nós acabamos de ouvir. Amém. Meus irmãos e irmãs, essa carta aos Hebreus, que nós lemos no culto passado, e lemos hoje, e vamos ler também no próximo domingo, especialmente esse capítulo 11, 12, fala de fé. E fala de pessoas do Antigo Testamento, que são até chamados de heróis da fé, como o Abraão, o Noé, o José, o Moisés, o Davi, os profetas, que tiveram fé no Senhor Deus, que creram nas promessas de Deus. Nesse texto, 15 versículos começam dizendo, foi pela fé. Outros começam pela fé. E no versículo 13 a gente lê assim, que todos morreram cheios de fé. O versículo 39 diz assim, porque creram, todas as pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido. Interessante, né? O apóstolo diz que todas as pessoas creram, mas não chegaram a ver as promessas de Deus cumpridas. E aí vem o capítulo 12, né, que nós ouvimos hoje, que começa assim, vou ler de novo aqui a parte inicial. Portanto, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega em nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. O que todas aquelas pessoas do Antigo Testamento creram? O que foi que elas creram e morreram crendo nisso? Justamente a promessa de Deus de enviar um Salvador. Essa promessa Deus já fez lá para Adão e Eva, né? E ele foi repetindo essa promessa durante séculos para as pessoas do seu povo. E essas pessoas, então, que são citadas, não receberam o cumprimento da promessa, ou seja, eles não chegaram a ver o Salvador vir ao mundo, mas um dia se cumpriu em Jesus. Jesus, daí o apóstolo diz assim, é aquele que começa a fé na gente, em nós, e aperfeiçoa também essa fé. Jesus é aquele que não desistiu, mas ele enfrentou por cada um de nós o ódio dos pecadores e a humilhação de morrer numa cruz. Por isso, meus irmãos, com tanta gente que sofreu, que morreu, crendo na promessa de um Salvador, e com Jesus, então, vindo ao mundo e cumprindo essa promessa, agora o apóstolo faz um convite para a gente. Ele diz, conserve os seus olhos fixos em Jesus. Deixe de lado o pecado. Deixe de lado tudo o que atrapalha você e corra a corrida da fé. Assim como aqueles nossos antepassados fizeram. Então, o convite é esse. Corramos a corrida da fé olhando para Jesus. Essa semana passada, acho que foi, aconteceu uma coisa interessante
na nossa igreja, lá nos Estados Unidos, o pastor Geraldo, nosso presidente, sua esposa e acho que mais uma ou duas pessoas da diretoria nacional da igreja, estiveram lá nos Estados Unidos, onde começou a nossa igreja lá, para uma celebração muito bonita. Foram os 125 anos de aniversário do primeiro missionário que aquela igreja mandou aqui para o Brasil, em 1900. Então teve uma celebração especial sobre isso, né? Como eles mandaram o primeiro missionário para cá. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós ouvimos aqui de antepassados bíblicos, mas os nossos antepassados fazem parte também disso, né? Se nós pensarmos assim, os nossos antepassados familiares, mas também os nossos antepassados da igreja, como o primeiro pastor que veio de lá, pastor Brothers, e depois vários outros. Então, nós somos convidados agora a correr essa corrida também. E eu acredito que a maioria de vocês já viu na televisão, na internet, corridas, né, de pessoas. Eu quero aqui dar um exemplo de uma corrida em especial. Corrida de 100 metros. 100 metros rasos é chamado, né? Se vocês observarem uma corrida de 100 metros numa competição importante como Olimpíadas, olhem como os atletas se concentram, como eles se preparam para a corrida. E olhem como eles correm. Mesmo que o estádio estiver cheio de testemunhas, o texto aqui fala de testemunhas, né? São os espectadores. Os atletas olham na hora da corrida apenas para um lugar. Eles só olham lá para aquela fita no final dos 100 metros. Pode estar pai, mãe, a família toda lá torcendo por eles. Eles não olham para o lado. Eles olham para frente, para a linha de chegada. Porque qualquer olhadinha para o lado, ou qualquer distração, pode custar para eles perder o foco e assim perder a corrida. Além disso, qualquer peso desnecessário também atrapalha o desempenho. Então eles usam roupas bem leves, né, uma sapatilha de corrida especial. E é interessante, eu vi em algum lugar que os que correm mais rápido fazem esses 100 metros, às vezes em apenas 20 passos. Imagina o tamanho da passada que eles dão, mas eles estão focados. Eles estão totalmente concentrados. Então, meus irmãos, é essa ideia que o apóstolo quer passar para nós, porque na época dos apóstolos já tinha esse tipo de corrida. Provavelmente ele imaginou isso quando ele escreveu, né? Ele quer transmitir essa ideia. Nós também temos uma torcida, né? Nós temos milhares de torcedores torcendo para nós. O texto chama de testemunhas. São os irmãos na fé que vieram antes de nós, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, né? Os nossos antepassados, como eu falei antes, da família e da igreja. Só que, assim como no estádio, né, a torcida não pode correr no lugar do atleta, só pode torcer, né? Nenhum que já está no céu pode correr no nosso lugar. Aliás, nenhum de nós pode correr essa corrida no lugar do outro. E ao contrário, né, daqueles corredores de velocidade, nós temos muitas coisas que podem nos atrapalhar nessa corrida aqui. Por exemplo, os sofrimentos, as aflições da vida, as tentações para sair do caminho, o ódio de pessoas que torcem contra nós, que não são de Cristo. E principalmente, uma coisa que ele diz que está agarrada na gente,
o pecado. A corrida, então, está aí. Essa figura mostra bem, né? Lá no final está a cruz de Cristo. E nós temos que correr. Nós temos que correr, sem desanimar, sem desistir. Porque a gente quer chegar no final. A gente quer receber o prêmio que já está garantido, porque Jesus venceu a corrida primeiro e abriu o caminho para nós. E esse prêmio não é medalha, não é troféu, não é dinheiro. O prêmio, a gente lê lá em Apocalipse, é a coroa da vida eterna. Por que coroa da vida eterna? Até hoje, né, nas Olimpíadas, se eu não me engano, na competição da maratona, o cara que chega em primeiro lugar, além da medalha, ganha uma coroa. Acho que é uma coroa feita de ramos de oliveiras, né? Por quê? Porque na época dos apóstolos, esse era o prêmio. Não tinha medalha, não tinha dinheiro. O prêmio de honra era uma coroa especial. Então, nós corremos para ganhar a coroa, mas não é uma coroa de ramos de oliveira, é a coroa da vida eterna. Então, o apóstolo desafia a gente. Corramos a corrida da fé olhando para Jesus. E aí, meus irmãos, essa é a principal diferença, né, entre a nossa corrida e aquela dos atletas lá num estádio. A gente corre olhando para Jesus. E nós não precisamos vencer, porque Jesus já venceu por nós. Mas nós temos que correr olhando para frente, olhando lá para Jesus que nos espera. Mas nós não precisamos nos preocupar em chegar em primeiro lugar. Todo mundo que está nesta corrida, se não se desviar, ganha o prêmio. Você pode ser o primeiro a chegar lá ou o último. Se você correr até o fim, você ganha o prêmio. Aquelas pessoas lá do Antigo Testamento, né? Mesmo sem ver Jesus, sem saber quando Jesus ia vir para o mundo, quando que Jesus ia cumprir aquelas promessas de Deus, mesmo assim, correram a corrida deles, sem desanimar, e foram aprovados por Deus, e foram salvos. Tem um outro texto, né, que diz até que alguns deles, por ficarem fiéis a Deus, olha só que coisa horrível, alguns deles foram cerrados no meio, porque ficaram firmes na fé e não seguiram os falsos profetas. Com a gente é diferente, meus irmãos, nós já temos Jesus. Jesus, aquele que não deixou que a cruz fizesse ele desistir. Pelo contrário, o texto diz assim: por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora ele está sentado do lado direito do trono de Deus. Quer dizer, ele está num lugar de honra com Deus Pai. E por isso, meus irmãos, nós podemos também, e com mais fé e convicção ainda do que os do Antigo Testamento, correr a corrida da fé, olhando para Jesus. Essa corrida, meus irmãos, ela não é mais fácil do que foi para os nossos antepassados. Ela não é mais fácil do que foi na época dos apóstolos, ou na época de qualquer cristão, desde a época de Jesus. Eu já falei isso para vocês, né, mas é bom lembrar. Hoje, o cálculo é que nós temos 300 milhões de cristãos no mundo que são perseguidos por causa da fé em Jesus. E ainda hoje, alguns são mortos por causa disso. Eu ainda vi ontem mais uma notícia de mais cristãos que foram mortos num país da África, simplesmente porque são cristãos. Então, a perseguição ainda existe. E mesmo nós, meus irmãos, que não sofremos, né, uma perseguição direta, talvez uma perseguição violenta, a gente tem que lutar contra inúmeras tentações, inúmeros pecados que querem desviar a gente do caminho.
desviar a gente da nossa meta, tirar os nossos olhos de Jesus. Quais são essas coisas? Por exemplo, o orgulho de achar que a gente não precisa tanto assim de Deus, de Jesus, a vaidade, o comodismo, né, que podemos também chamar até de preguiça, a indiferença em relação às coisas de Deus, em relação ao próximo, a cobiça, a avareza, o rancor, quer dizer, não querer perdoar, e várias outras coisas, né, que o mundo oferece, que querem desviar a gente de olhar para Jesus. Também a gente tem, sim, cada vez mais oposição à nossa fé. Como assim? De grupos e pessoas, de políticos, às vezes de pessoas conhecidas que zombam da nossa fé. Nós temos, às vezes, perseguição de leis do governo, e pode acontecer, e eu já vi isso, meus irmãos. Acho que a Neide vai lembrar um caso, quando eu fui trabalhar na Argentina a primeira vez, nós demos carona para um rapaz da Argentina que estava lá no Brasil, e ele falou assim: meu pai e minha mãe não conversam mais comigo. Eles me desprezam, porque eu estou na igreja luterana e eles foram para uma seita lá, e eles dizem que eu morri para eles. Então isso existe, né? Isso existe. Às vezes dentro da família nós vamos ter pessoas que vão nos ignorar ou nos desprezar por causa de Jesus, como Jesus disse no texto de hoje, né? Então, meus irmãos, nós enfrentamos sim perseguições, além dos problemas da vida, né? Problema de saúde, problema financeiro, problema familiar, falsos profetas que tentam enganar a gente com palavras às vezes bonitas, com falsas promessas, como nós ouvimos antes, que já tinha isso no tempo do profeta Jeremias, né? Tinha também no tempo dos apóstolos, tinha no tempo de Lutero, e hoje está cheio por aí. Gente prometendo coisas que Deus não disse, que Deus não prometeu. E se a gente não está firme na palavra de Deus, não conhece bem a palavra de Deus, a gente pode ser enganado. Tudo isso, então, quer impedir que a gente corra a corrida da fé olhando para Jesus. Mas nós, meus irmãos, movidos não pela nossa força de vontade, mas movidos pelo amor de Jesus, pela graça de Jesus, nós queremos dizer aquilo que o apóstolo diz no capítulo 10. Olha que bonito isso. Ele diz assim: nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, nós temos fé, nós somos salvos. Olha que convicção que ele tinha. E nós queremos dizer a mesma coisa, né? Nós não somos gente que volta para trás, gente que se perde. Pelo contrário, nós temos fé e nós somos salvos. E nós podemos ser assim, meus irmãos, apenas se nós tivermos Jesus sempre diante de nós. Jesus como nosso objetivo, Jesus também como a causa, aquele que dá a fé em nós, e aquele que aperfeiçoa, completa a fé em nós. Cristo como motivação para a nossa vida. Porque a gente viver nesse mundo, meus irmãos, com as provas que nós temos, as tribulações, e ainda ficar firmes na fé, só é possível se a gente tiver os olhos fixos em Jesus. Porque ele não foi só um exemplo para a gente. Não, ele suportou sim sofrimento, ódio, a morte na cruz, mas ele é principalmente aquele que não desistiu. E lá ele venceu no nosso lugar todo o pecado, venceu o diabo, venceu a morte por nós e em nosso lugar. Então, corramos a corrida da fé, olhando para Jesus. Na correria do dia a dia, né? Eu estava pensando, quando estava lendo aqui,
que especialmente, né, nas cidades grandes, maiores, né, Vitória, São Paulo, Rio, o ritmo de vida é bem mais corrido, né? As pessoas, por exemplo, às vezes demoram 1, 2, às vezes até 3 horas só para ir para o serviço. Depois 1, 2, 3 horas só para voltar, né? Sobra pouco tempo para coisas, às vezes, importantes para a família. Mas nós também, de certa forma, né? Mesmo num lugar mais tranquilo como aqui, nós temos a nossa rotina, a nossa correria do dia a dia. E aí, nessa correria do dia a dia, a gente é tentado a correr atrás de tanta coisa ao mesmo tempo, e algumas delas que às vezes não levam a nada, que às vezes a gente se esquece da única corrida que vale a pena, que é a corrida da fé, né? Aquela que Jesus já venceu, aquela em que a vitória já está garantida, o prêmio já está dado de graça para nós, por causa do nosso amado Salvador. Então, pense na sua vida, né? Será que tem coisas que você está correndo muito atrás que estão, de repente, desviando você do principal que é Jesus? E nem sempre são coisas erradas, meus irmãos, né? Tem muita coisa que nós temos que ir atrás, mas pensar, isso será que é o mais importante? Jesus quer dar a vitória para cada um de nós. Jesus não quer que ninguém se perca. Foi por isso que ele derramou o sangue santo e precioso dele lá na cruz. E para ajudar a gente a ficar no caminho, ele mandou o seu Espírito Santo. E ele criou a igreja. E na igreja, ele nos dá a sua palavra, ele nos dá a Santa Ceia, para que eu e você possamos recarregar as energias e com convicção continuar na corrida da fé. E agora eu quero ler de novo 2 versículos aqui que mostram então como é que a gente deve correr essa corrida. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Por isso conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, porque é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Que essa seja também a nossa convicção. Que assim como Jesus não desistiu, porque ele sabia que ele teria a ressurreição, mas mais do que isso, que com a sua morte e ressurreição ele poderia salvar todos nós. Que a gente também saiba que mesmo com problemas, mesmo com inimigos, mesmo com perseguição, com tentações, nós temos uma alegria prometida para nós lá na linha de chegada. Então, novamente, o convite, né? Corramos a corrida da fé, olhando para Jesus, porque ele corre junto com a gente. E ele está lá, do lado direito do trono de Deus, esperando eu e vocês, com o prêmio que é a vida eterna. Vamos ler todo mundo junto? Corramos a corrida da fé, olhando para Jesus. Amém. Que Deus, Espírito Santo, nos mantenha sempre firmes no caminho.